Olá, vou responder sobre Joyamã e Keren Bursin, tá? Então vamos ver aqui. Primeira pergunta. Elisa, em uma tiragem você disse que ainda tinha energia com o Khan e Sara. E com a Demet, como está o fio? Alguma novidade para eles e algum projeto ou aproximação? Vamos ver aqui. John Demet, algum projeto ou aproximação? Olha, aqui pelas cartas não me mostra nenhum projeto no momento, tá? Aqui fala sobre um afastamento, ó, eles têm um afastamento e que tá difícil aí de juntar, tá? Como tu perguntou pelo fio, eu acredito que ainda tem muita coisa para passar embaixo dessa ponte e esse fio, ele não some com o tempo. Então, eles vão passar a vida inteira, se não ficarem juntos algum dia, tendo essas questões, esses problemas, às vezes um tocando o nome do outro, tendo por alguma razão, né, como aconteceu agora situações, né, e eu vejo que a Demet confiou nele e ele soltou, tá? Ele tá com uma raivinha dela, tá? Ela também tem as suas razões aí para querer distanciamento do John neste momento, tá? Então, tem um projeto deles engavetado, mas no momento eu não vejo ele saindo da gaveta, tá? O que eu vejo é Joyamã mais pro lado lá dele, da Espanha, e ela mais pro lado da Turquia. Então eu não vejo eles no meio termo juntos, tá? Eu vejo projetos que estão sendo oferecidos para ela, são solos no momento. Em conjuntos eu não vejo assim. Para ele também é ofertado com outras parceiras, tá? Então por isso que nesse momento eu vejo um obstáculo gigante entre eles, tá? Principalmente emocional. Se tiver algum projeto, Demet e Jan aceitariam trabalhar juntos novamente? Olha, não vejo problemas aqui, tá? Em trabalharem juntos. Eu não vejo nenhum empecilho, tá? Mas o que mostra? Que tem que ser uma coisa muito segura e alguma coisa muito atrativa, tá? Eles não se jogariam em qualquer projeto porque um ou outro estaria, tá? Eu vejo aqui mais da parte dela um receio, tá? Porque ela sabe de algumas coisas e ela tem certos receios, tá? Mas acredito que se fosse um bom projeto, algo que se superasse assim, não teria nenhum problema de trabalharem juntos, tá? Ela precisa, ser convencida, tá? Vamos ver a outra. Se existe algum sentimento do Jayaman por Demet, se ele ainda quer voltar para ela. Olha, aqui a carta da âncora com a criança mostra que para ele esses sentimentos já ficaram no passado, tá? Ele não vê agora no momento nada. E teria que, para ele ter algum sentimento,
eles estarem em alguma convivência, tá? Para poder reativar esses sentimentos que um dia tiveram, aquela paixão que até ele comentou que tinha sentido por alguma atriz, foi para ela, com certeza. Então, para reavivar isso tudo, eles teriam que estar em convivência. E tá cada um lado, eles não têm se visto. Eles não tiveram nenhum momento de se olhar, ó, faz bastante tempo, tá? E ainda houve um atrito entre eles e que gerou aí mais uma raivinha aí, uma raiva do Joyaman, tá? Então eu vejo que teria que existir algum processo, alguém viajar, tá? Um processo de para lá ou para cá, né? Eles teriam que viajar, eles teriam que se encontrar e eu não tô vendo neste momento, tá? Ela pergunta assim: o tarô pode nos falar quem é Joyaman de verdade? Qual o seu caráter verdadeiro? O bom moço que algumas dizem ou é o oposto? Seria bom companheiro para Demétrios Demir? Vamos ver aqui. Quem é Joyaman de verdade, tá? Olha, eu vejo ele uma pessoa que ele tem seus defeitos como qualquer pessoa, tá? Mas eu vejo ele tendo uma imagem muito pesada para algumas pessoas, tá? O fato dele estar sempre aparecendo com mulheres, estar sempre envolvido em fofocas, gera aí um rótulo, tá? E é um rótulo, ele é um cara que ele é solteiro, gosta de se divertir, de sair com pessoas, tá? Eu vejo aqui ele com um coração gigante, eu vejo um cara ciumento, ele, cada coisa que acontece, tudo ele sente ciúmes dos amigos, das pessoas, do trabalho, de tudo, tá? Eu vejo um cara assim que ele dá prioridade para a família, então se ele tiver que priorizar alguma coisa, ou a mãe, o pai, ele vai priorizar a família, tá? Então eu vejo que se esconde atrás de uma casca um Onyanhama, sim, que é um bom moço. Ele é um bom moço, ele tem um bom coração, ele não faz maldades, ele não pensa maldades, ele não. O defeito dele é ele ter que soltar às vezes a verdade de uma forma sem pensar. Isso é o que prejudica ele às vezes, tá? Eu não vejo um ser humano ruim como às vezes pintam ele, tá? Um cara que sai atropelando o sentimento das pessoas também não. Tá? O que eu vejo dele é fases que aconteceram, fases que passaram, mas em nenhum momento ele quis ser mal, tá? Se ele seria um bom companheiro para Deméter. Vamos ver. Olha, no futuro até poderia, tá? Porque ele precisa passar por um processo de mudança, tá? E aí, o futuro até poderia, tá? Mas neste momento, eu vejo que ele tá se reestruturando emocionalmente e neste momento seria desastroso, tá? Então eu vejo que ele precisa passar por uns processos de amadurecimento, reestruturar sua vida, e ter algo mais sólido, sentimental. Eu vejo que ele é muito altos e baixos, então eu acho que neste momento não, tá? Não seria a pessoa ideal para ela agora. Mas eu vejo que se ele passar por esse processo de mudança, quem sabe mais adiante eles voltem para a mesma linha, para o mesmo caminho. Mas no momento eu vejo que, pelo livre-arbítrio, eu vejo ela indo por outro caminho bem distante, tá? Porque ela não vê nenhum processo de mudança nele, tá? Essa pergunta aqui é muito boa. Eu gostaria de saber se Joyaman desconfia de que o Demétrios Demir
teve um affair mal resolvido com Chagatai Vlussoy durante o tempo de gravação de Sref Ruya. O Jayaman viu alguma fofoca relacionada a isso nos tabloides? Vamos ver. Mas ele tem certeza absoluta. Tá? E ele sim, ele andou sondando, perguntando. Ó. Vejo sim, tá? Que alguma coisa ele sabe e alguma coisa ele ficou sabendo, tá? Então, para ele existiu alguma coisa assim. Ele acredita, tá? Ele acredita que também algo não saiu legal disso. Ele acredita muito que ela esconde muita coisa, tá? Porque ele já trabalhou com ela, ele sabe como é que ela é. Então, ele, baseado nisso, ele tirou algumas conclusões e ele foi dar uma sondada. Alguém que não gosta dela, ó, passou muita fofoca para ele, tá? Ele só queria ter certeza, ele só queria saber se tava alguma coisa. E isso incomoda ele, incomoda muito, viu? Vamos ver aqui, então. Keren Bursin está indo depor sobre o desvio de dinheiro dos terremotos. Vamos ver o que há do Keren Bursin com esse depoimento. Olha, eu vejo que aqui, né, mostra como se fosse ele um instrumento só, tá? Eu vejo que para ele é uma coisa que não vai afetar para ele. Ele vai falar esse depoimento, mas é uma coisa que não vai seguir adiante, pelo menos da parte dele, tá? Eu vejo ele bem assim. Eu vejo que tem gente tentando mexer aí nessa história, trazendo pessoas famosas para dar visibilidade ao caso, mas é isso, tá? Mas eu vejo ele muito confiante aqui que ele vai se sair bem, tá? Então é isso, não tem muito o que dizer, porque não virou processo, tá? Não é processo na justiça, não virou processo. Então, isso é só um esclarecimento, né? Na delegacia, antes que isso vire um processo, e talvez ele não seja nem citado no processo, se o depoimento dele for convincente, se ele conseguir provar que ele agiu de boa fé ali no início, tá? E a outra pergunta dela é se ele e Selim têm volta. Vamos ver aqui. Olha, aqui pelas cartas mostra que essa possibilidade é sim possível, tá? Aqui mostra alguma movimentação, algo de forma lenta, mas tem alguma coisinha ainda movimentando ali, tá? Fala também sobre a resolução de algum problema, a superação de obstáculos, tá? Então, eles estão tentando, de uma maneira suave, abrir um para o outro as suas vontades. Mas aqui fala que o trabalho ainda tá no meio dos dois e isso tá forte, dando um bloqueio, assim, tá? Porque eu vejo aqui uma corrida de trabalho de ambos os lados, tá? E fala também que eles têm um carinho enorme, gigante um pelo outro, assim.
um respeito, uma admiração e o que viveram foi algo rápido, mas intenso, tá? Então, criou aí alguns sentimentos enraizados, tá? Então, mostra que eles estão em um processo lento, mas é possível sim que se eles conseguirem passar esses obstáculos, que mais ali adiante consigam se acertar novamente, tá? E o livre-arbítrio é que vai decidir, tá certo? Bom, então é isso que eu tinha por enquanto. Volto em breve com mais tiragem. Tenho que fazer os meses de agosto para todos. Então é isso. Muito obrigada. Fique com Deus. Bye, bye.